Bom dia, gente. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar sobre arte. Hoje, nós vamos falar sobre a história da arte. Nós temos aí na imagem uma linha do tempo, mostrando desde os primórdios da humanidade até a sétima arte hoje, certo? Então, nós vamos falar sobre o figurino no teatro ocidental. Então, desde as primeiras manifestações teatrais da arte ocidental, a principal preocupação era com as vestimentas, com os adereços, né, que eram usados nas encenações. Né? Eles tinham essa preocupação muito grande de mostrar ao público de quem se tratava aquela peça que eles estavam encenando. Então, nós sabemos que o teatro começou na Grécia Antiga, no século VI a.C. Vão surgir os primeiros espetáculos do teatro ocidental, já nos moldes como nós conhecemos hoje. Só com um detalhe, eles usavam máscaras. Para que eles usavam essas máscaras? As máscaras, elas eram usadas pelos personagens para caracterizá-los, né? Eram feitas de materiais como linho, madeira e terracota. A terracota é a argila cozida, como a telha, certo? E essas características, né, das máscaras davam a elas formatos diferentes. Formatos de olhos e contornos de boca, cabelo e outros detalhes que indicavam, por exemplo, a idade do ator que estava encenando, a classe social a que ele pertencia, o gênero, se era masculino ou feminino, e a etnia, se era negro, se era pardo, se era branco, que era representado por ela. Por que eles usavam máscaras mesmo? Porque quem atuava eram só os homens. As mulheres não tinham o direito de atuar no teatro. Então, eles usavam as máscaras para caracterizar também o gênero. Quem fazia o papel de mulher, quem fazia o papel de homem, certo? De criança. Aí os figurinos, eles variavam, né? Variavam conforme os atores gregos encenavam as tragédias ou as comédias. Então, eles usavam sapatos com plataformas de madeira muito altas, que eram chamadas coturnos, e podiam usar túnicas coloridas, né, para ficar em contraste com as vestes brancas que eles usavam no dia a dia, né, porque o linho era muito usado na Grécia e eles andavam muito de branco. Então, eles usavam essas túnicas coloridas para facilitar o reconhecimento do personagem pelo público. Mesmo com a distância que eles ficavam do palco, né, nas arenas, então o colorido dava para simbolizar que personagem ele estava usando, ele estava encenando. E o que era importante nas encenações, nos grandes anfiteatros, era isso, né? Era essa túnica colorida para entrar em contraste com as vestes brancas que eles usavam. Então, aí nós temos algumas imagens do teatro grego, né? Você vê que eles usavam túnicas, né, coloridas, máscaras, ok? Alguns adereços. Na Idade Média, na Idade Média, as máscaras também eram usadas em algumas manifestações, mas do teatro profano. E o que era teatro profano? O teatro profano era aquele que não era religioso. Então, esses teatros, às vezes, eles contrariavam muito a Igreja Católica, que era muito influente naquela época. Existiam os teatros religiosos? Existiam. Teatros aconteciam nas igrejas e, em geral, eles encenavam passagens bíblicas, né? Os trajes iam de encontro ao que eles imaginavam
como eram as vestes dos personagens bíblicos. E o teatro profano, não. O teatro profano, no decorrer da Idade Média, né, muitos dançarinos, acrobatas, malabaristas, bufões, menestréis e mímicos se apresentavam em praças públicas, em mercados ou até nas portas das igrejas. Então, aí nós temos duas imagens do teatro profano, né? Você vê a multidão aí, e a encenação que eles colocavam, e o teatro religioso dentro da igreja, encenado aí, né? Aí dentro da própria igreja. Na Idade Média também apareceu os mambembes. Que era isso? Os mambembes eram artistas também, só que eram artistas de arte itinerante. Por que eles eram de arte itinerante? Porque eles percorriam as cidades para se apresentar, como os circos. Os mambembes deu origem aos circos, né? Eles próprios eram quem criavam os seus trajes de cena, eles não tinham preocupação de criar um figurino, né, requintado, era aquele que dava para usar na ocasião. Quer dizer, se aproxima muito, muito, muito da característica do circo. O circo, eles mesmos constroem os figurinos deles, dos malabaristas, das dançarinas. Então, a noção de grupo de teatro, como a gente vê hoje o teatro, como a gente entende hoje, não existia ainda, né? Então, aí nós temos os mambembes, né? Eles apresentavam também, né, em cidades, com seus atos, com as suas comédias e tragédias. Bom, no século XV, o teatro itinerante, né, como eram chamados de mambembes medievais, ele nasceu na Itália com uma comédia chamada Comédia della Arte, que em português é Comédia da Arte. Era realizada por grupos de artistas ambulantes que viajavam por toda a Europa, apresentando esses espetáculos em praças públicas. Então, esse gênero de teatro itinerante conquistou o gosto popular. E aí vai perdurar por muitos anos, por cerca de 2 séculos, 200 anos, né? Então, a Comédia della Arte tinha personagens e figurinos fixos, já eram bem diferentes, né? Eles já tinham personagem que interpretava aquele ator interpretava aquela personagem, tinha aquela roupa fixa, né? E os atores se especializaram na representação de cada um deles, quer dizer, não era de improviso, as pessoas se especializavam naquela personagem. E então, em alguns figurinos, era que incluía-se máscaras. Nós temos aí, isso aqui são imagens da Comédia della Arte, né, por onde eles passaram, e que existe imagens através da pintura desse grupo itinerante, desse teatro mambembe medieval. No século XV ainda, tinha personagens da época, né? Personagens que criticavam os costumes do seu tempo, né? E todas essas críticas eram encenadas com muito humor, e o público identificava imediatamente o personagem por meio dos seus figurinos e o tipo de humano que ele era no dia a dia. Eles costumavam fazer isso com os príncipes, com os reis, até com a igreja, com os sacerdotes. E existiam 2 personagens bem simbólicos, o Arlequim e a Colombina. Quem era o Arlequim? O Arlequim era aquele personagem que representava sempre ser mais esperto que os seus patrões avarentos. Este arrancava boas gargalhadas com as suas apresentações. E a Colombina, quem era? Ela era representada como uma mulher bela, esperta e que era serva de alguma dama, né? Então, aqui nós temos algumas imagens de Arlequim, né? Desde os períodos medievais
até os nossos do século XV até os nossos dias, né? Arlequim de várias formas, em várias caras. E aqui a colombina, né? Você vê que a colombina aqui do meio, ela tá com as mesmas vestes do arlequim, porque conta a lenda que o arlequim, um certo arlequim, se apaixonou pela colombina, por uma certa colombina, e viveram um caso de amor muito bonito, né? Então, aí no século XIX, os grupos teatrais acabaram se fixando em um local e os edifícios teatrais começaram a surgir, separando o público dos atores por meio do palco e da plateia. Aí surgem cenários e figurinos aí, que aí eles passaram a ser projetados, inicialmente com uma grande tela de pintura que dava profundidade ao palco, não é? Os figurinos passaram a ser pensados em conjunto com o cenário. Era assim, o teatro era fixo, então na plateia estava o público e lá no palco eles criavam uma tela no fundo que dava exatamente aquela profundidade, como se existisse mesas, cadeiras, camas em cada ato, certo? Então, aqui nós temos um dos teatros do século XX, com uma tela, tá vendo? A tela pintada que dava profundidade ao palco. É como se você visse que a cena estava se passando naquela imagem, né? Naquele local. Aí vem o século XX, né? E do século XX até os nossos dias, existiram outras formas de organização de palco, né? Vários outros modelos de palco e vários outros modelos de plateia no edifício teatral que foram experimentados, né? Nós tivemos vários tipos. Então, surgiu o figurinista como profissão, né? Era um artista que se tornou muito importante porque precisava que ele se tornaram os mais variados estilistas, figurinistas e estilosos. Por quê? Porque existiam os figurinistas de época, que eles se caracterizavam porque eles pesquisavam como eram os vestimentos, as roupas dos outros tempos, dos outros lugares, e os figurinos que mesclaram as referências, que eles que pesquisavam sobre a história, sobre a moda, certo? Então, aqui nós temos o teatro, o nosso Teatro José de Alencar, aqui o antigo José de Alencar, no Ceará, já no século XX, e aí no século XXI nós temos um Teatro José de Alencar todo remodelado, né, dentro da arquitetura moderna. Nós temos aí à frente e dentro do teatro. Muito obrigada e vamos aos nossos trabalhos.